Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o no pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus, o diabo é insistente, irmão, tá vendo, né? Ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Queridos, olha só que momento maravilhoso, momento em que Jesus vem às águas do Jordão, ser batizado por João Batista. João olha isso acontecendo, e ele fala: sou eu que preciso de batismo, eu que preciso que você coloque a mão na minha cabeça e mergulhe. Mas Jesus fala: convém que se cumpra toda a justiça, convém que a justiça seja completa. E acontece algo aqui, não somente aqui, mas em todo esse momento, né, do batismo aqui nas águas até a crucificação, tem algo acontecendo que é muito poderoso. Por quê? Porque Jesus, ele não tinha pecados. E o batismo, João estava anunciando, aquele que se arrependam. E aquele que se batizar, esse será salvo. Quem se batizar terá os seus pecados perdoados. Mas Jesus não tinha pecado a ser perdoado. Jesus, nesse momento aqui, ele estava virando praticamente a justiça, preparando um caminho para nós. Porque inclusive a morte também é o salário do pecado. E Jesus também não tinha pecado, mas foi para a morte. Algo muito poderoso estava acontecendo. Porque se só pode morrer quem tem pecado, a hora que a morte pega Jesus, sem pecado algum, a morte entra em dívida com ele. Você vai perceber que antes é a morte que perseguia o Senhor. Mas depois que Cristo morre e ressuscita, é Ele quem persegue. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Onde está a sua vitória? Porque o Senhor, Ele reverteu toda essa situação e nos abriu a porta, nos abriu um novo e vivo caminho, para que nós hoje, ainda que pecadores, nós pudéssemos encontrar vida em Jesus, aquele que morreu e não tinha pecados, e porque não tinha pecados, os laços da morte não tinham onde segurar em Jesus. E isso é muito lindo, porque Jesus está testificando isso. Olha só, que bonito, batismo de Jesus, um reconhecimento público. O Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo cenário. O Filho nas águas
o Espírito descendo em forma corpórea de pomba e o Pai abrindo os céus e dizendo: é esse. Diante de todo mundo, imagina o cenário. E aí, após esse momento, o Espírito de Deus conduz Jesus para o deserto para ser tentado. Para lembrar a gente por que é que nós recebemos um batismo de Deus, por que é que nós recebemos um reconhecimento de Deus, por que é que nós recebemos o Espírito Santo. Não é para trazer um certo tipo de exclusividade sobre nós, mas é para nos preparar e nos fortalecer, porque existem desertos, existem provações que vão de fato provar nossa fé. Existem aqueles que vão batizar nas águas e vão sentir um alívio e dizer assim: não, eu já fiz a minha parte, já batizei, estou de boa. Outros, além de batizar, receberam um dom de Deus, receberam uma unção, receberam o Espírito Santo, receberam uma missão e falaram assim: não, além de batizado, agora eu tenho o Espírito em mim, vivo. Estou de boa. Outros são batizados, têm o Espírito e ainda tem um reconhecimento das pessoas. Aonde passa, alguém diz: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Está caminhando com várias coisas, mas todas essas coisas que nós vamos experimentando em Deus, recebendo de Deus, elas não têm um fim em si mesmo. O fim delas é formar Cristo na gente. Porque a nossa fé, ela é testada e é provada a partir dos dias de provações. Você vai perceber que quando Jesus termina de falar ali o sermão da montanha, em Mateus capítulo 7, dos versículos 24 até o final, ele começa a dizer o seguinte: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E o que é que acontece? Vêm as tempestades, sopram os ventos, transbordam os rios e essa casa não cai. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não coloca elas em prática é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre areia. E o que é que acontece? Vêm as tempestades, sopram os ventos e transbordam os rios. E aquela casa desaba. Você percebe que tanto para o sábio como para o tolo, o que prova a construção da casa é o dia difícil? A palavra vai dizer, né, em Hebreus capítulo 5, em algum versículo ali ele vai dizer que Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Olha que interessante. A gente não sabe quem foi que ensinou isso para o autor aos Hebreus, mas ele disse: Jesus aprendeu a obediência pelo tanto que sofreu. A gente vai ver Tiago falando um negócio mais absurdo ainda. Tiago fala assim: alegrem-se nas provações, porque ela está gerando perseverança em vocês. Ah, então é assim, o dia que chegar uma provação na minha vida, então eu vou sorrir. Estou rindo à toa? Não está falando disso. Ele não está falando da gente rir do que está acontecendo. Ele está dizendo que isso que a gente passa agora como uma prova está formando perseverança em nós, para a gente suportar, para a gente ser fortalecido e aprender esse caminho de dependência no Senhor, aonde nós somos fortalecidos. E a gente vai ficando cada vez mais forte. E quanto mais forte, mais pronto, mais disponível, disposto a participar daquilo que o Senhor Jesus está fazendo. Porque, querido, de uma forma ou de outra, todos nós vamos demonstrando no decorrer da caminhada interesse em fazer coisas para Deus. Mas o que vai fazer com que a gente continue fazendo coisas para Deus e com a nossa fé firme é o tanto que a gente está sendo aprovado nas provações. A palavra diz que Deus não tenta ninguém, mas Ele prova. E a diferença é que a tentação vem para derrubar,
Mas a prova vem para aprovar. A tentação é para cair, mas a prova de Deus, ela vem para mostrar para a gente como a gente está. Estamos juntos? Romanos ainda, Paulo vai dizer que esse é um processo gradativo. Ele vai dizer que as provações geram em nós experiência. As experiências geram em nós paciência. E a paciência vai gerar em nós esperança. Dependendo da versão que a gente pegar, tem palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. Vou dar um exemplo para você disso. Eu não sei se você já passou pela situação de ligar, por exemplo, numa companhia telefônica para cancelar um plano. Aí se começa, né? Oi, querida, eu queria cancelar o plano. Só um minutinho que eu vou passar para alguém aqui. Aí bota uma musiquinha. Aí chama o outro, anota o protocolo, não sei o que, você tá com o CPF? Não tô com o CPF, tudo aqui. Você sabe qual que eu sei tudo. O que você precisa? Só um minutinho que eu vou então transferir agora. Aí começa aquilo, daqui a pouco a gente vai ficando nervoso, né? Aí cai a ligação. Aí pronto, aí você já quer jogar o celular no chão. Eu vou ligar lá agora e vamos falar. E aí você liga e vai tentando, vai falando. O primeiro momento, você está querendo matar a mulher, você está querendo xingar ela ou ele que está ali falando, você está bravo. Quando chega no terceiro momento que você já está nessa ligação, você já está assim. Querida, só quero cancelar o plano, só isso. Você pode me ajudar? Porque é isso que as provações vão fazendo com a gente. Os meninos, aqueles que ainda têm uma vida totalmente levada pela emoção, tá sempre tentando quebrar tudo. Não pode dar nada errado. Não pode sair nada do controle, que a gente já está querendo morder um. Mas irmãos, quem já passou bastante, tá assim, calma. Essa não será a última vez que você vai passar por algo assim. E não é uma maldição, é a vida. Então a gente vai precisar aprender com essas coisas que elas fazem parte, existe um aperfeiçoamento. E eu queria prevenir vocês aqui hoje, falando de algumas provações ou tentações, que elas sempre estão tentando atingir a nossa vida, me baseando aqui nesse texto da tentação que Jesus passou. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que Jesus acabou de sair de um batismo glorioso, o Espírito desceu, o céu se abriu, Deus falou, foi coisa linda. E agora ele está diante do tentador. O que é que Deus tinha dito? Deus tinha dito o seguinte: este é o meu filho amado. Aonde é que o tentador começa a tentação? Se tu és o filho, manda. E essa palavra aqui, ela é demais. Que a primeira tentação que a gente sofre, a mais comum, fala de necessidades do corpo. Fala de necessidades que a gente tem, vontades, que tocam um pouquinho a alma, mas não no sentido do pensamento e do sentimento, mas no sentido da sensação. A gente está vazio de algo. E a gente quer aquilo. A gente sabe que o nosso corpo precisa de líquido, precisa de água, sim ou não? Mas aí colocam diante de nós um copo de água ou um copo de coca gelada. A gente já sabe qual é a sensação. É isso que eu quero. Então, o nosso corpo, ele vai falando, a nossa alma, ela vai falando por meio desses sinais. E essa é uma das tentações que a gente está muito passivo de cair diretamente. E o diabo começa ali por aquilo que tinha acontecido atrás, pela palavra que o Senhor falou com Jesus, combatendo aquilo. E queridos, muitas vezes a gente entra numa de ficar atrás de uma palavra nova, mas nós nos esquecemos com muita facilidade qual é a palavra mais recente que o Senhor falou conosco. Qual foi a palavra mais recente que Deus falou com você?
de maneira pessoal. Se você lembra, qual foi a sua resposta àquilo que Deus falou com você? Se tinha a ver com alguma postura sua, você assumiu essa postura? Se tinha a ver com alguma decisão, você tomou essa decisão? Porque senão não adianta a gente ir em busca de uma nova palavra, porque aquilo que o Senhor falou, querido, se cumpre. Amém? A palavra de Deus, ela é firme e a gente precisa se apegar. E o que vai fazer com que a gente se apegue é a maneira como a gente está por dentro, como a gente recebe essa palavra. A parábola do semeador vai falar sobre isso, mas eu não quero entrar. Mas o Senhor Deus tinha dito para ele isso: você é o meu filho. Aí o diabo fala: se você é filho, então manda as coisas acontecerem para que a satisfação do seu corpo seja completa. Porque o contexto aqui é muito simples. Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber e sentiu fome. Olha que simples. A gente não aguenta 40 minutos. Tem uns que menos ainda, né? 40 dias sem comer, fome, tá tudo bem. Aí vem o diabo e fala assim para Jesus: como que pode alguém que é filho de Deus passar necessidade? Ter vazios incompletos. Jesus, faz alguma coisa, ainda que seja fora da ordem. Tipo, transforma essas pedras em pães. Mas você precisa fazer alguma coisa para satisfazer a vontade que está aí dentro de você. Você não é o filho de Deus? Então manda. E a resposta de Jesus é: o homem não sobreviverá, ele não viverá somente do pão da terra, mas sim daquilo que sai da boca de Deus. Só que se a gente pegar o contexto desse texto, vai fazer mais sentido. Deuteronômio no capítulo 8, olha só. Versículo 1. Deuteronômio 8. Vocês estão comigo? Olha o que diz, Deuteronômio 8:1. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Olha só, tenham cuidado de obedecer todos os mandamentos. Lembra que o diabo tinha dito assim: se você é o filho de Deus, manda. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: não, você está confundindo aqui. Você sabe qual que é a diferença do filho de Deus para o filhinho de papai? É que o filho de papai tem tudo o que quer, mas o filho de Deus, ele quer tudo o que o pai tem. O filhinho de papai está tentando satisfazer a barriga. O filho de Deus quer saber o que está no coração de Deus. É como Jesus disse num outro momento: uma comida eu tenho, e é fazer a vontade do meu Pai. O diabo está provocando Jesus aqui, e isso vem para trazer um ensinamento para nós. O que sacia a nossa fome não é o quanto que a gente consegue suprir tudo que a gente tem vontade, mas é descobrir os mandamentos, o que é que Deus quer de nós. Ele fala, olha o versículo 2. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Agora o 3 é forte, que ele vem calçando mesmo. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, e ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. A gente conhece um Deus que abençoa, um Deus que cura, um Deus que está sempre fazendo. Mas sabe o que esse texto diz? Ele humilha a gente.
Ele deixa a gente passar fome. Ele deixa a gente passar necessidade. E Ele não faz só isso, mas é Ele que também nos sustenta com um maná que nós não conhecemos. Sabe onde isso faz um sentido? Quando você... Quem aqui já passou por situações difíceis na vida, quase que de morte? Tem alguém aqui? Já passou por quando você fala assim, cara, eu acho que dessa vez meu casamento vai acabar. Acho que dessa vez eu não passo. E quem passou? A maioria de nós, pelo menos, passou. E como é que a gente conseguiu passar? A gente não sabe explicar. Porque ao mesmo tempo que Ele coloca a gente nessas situações, é Ele que nos sustenta de um jeito que a gente não sabe dizer o quê e como. Sabe qual que é o significado da palavra maná? Fala para o seu irmão assim, o que é isso? Ele nos sustenta de um jeito que a gente não compreende. Mas a gente vai atravessando, a gente está aqui, você está aqui, está vivo. Por que é que Ele faz isso? Para provar o nosso coração, para saber o que tem dentro. E de verdade, eu creio que Deus já sabe o que tem dentro do nosso coração. Quem não sabe é a gente. É a gente que acha que está santo, é a gente que acha que está tudo certinho. Aí o Senhor vem com uma prova, aí a gente põe para fora o que é que está dentro. Principalmente falando de tentações, a todo tipo de pecado que normalmente a gente comete sem a presença de ninguém, só nós. Coisas que quando a gente está diante das outras pessoas, a gente não faz porque a gente tem respeito às outras pessoas. Mas quando nós estamos sozinhos, a gente vai mostrar o nosso nível de fidelidade a partir daquilo que a gente é e que está se tornando. Porque quando não tem ninguém para você provar o que você precisa provar, meu amigo, é ali que você se encontra consigo mesmo. É Moisés diante de uma briga de um egípcio com um hebreu, e ele vê que o egípcio estava indo para cima ali, mordendo o hebreu. E ele olha para um lado, para o outro, não tinha ninguém vendo, e ele vai lá e mata o egípcio. E depois ele descobre que alguém tinha visto. Que a verdade é que nada fica escondido. Uma hora, a luz vem. Então, a primeira coisa, o primeiro tipo de tentação são essas, que vem trazendo para nós uma certeza que a gente precisa fazer coisas, mandar coisas acontecerem na nossa vida, que venha suprir todo o nosso corpo, suprir as nossas sensações. E a verdade é que o que nos sustenta para a vida não é aquilo que a gente consegue com o nosso braço, mas é a nossa satisfação no Senhor. É o quanto nós sabemos daquilo que Ele tem de nós. Existem algumas impressões que a gente tem no reino de Deus que é bem interessante. Por exemplo, nós sabemos que a qualquer momento que a gente quiser buscar Deus, a gente pode buscar Ele e Ele nos ouve, sim ou não? Ele nos encontra. A gente pode orar de qualquer lugar. Por quê? Porque Deus não está dentro de quatro paredes, mas Ele é um Espírito e habita dentro de nós, pelo Seu Espírito Santo. Então, qualquer momento, Deus pode ser encontrado pela gente. Mas o contrário também é verdade. A qualquer momento que Deus procurar a gente, Ele encontra. Percebe? A gente tem a impressão que sim. Não, eis-me aqui. Mas essa é a aliança que o Senhor quer. É o profeta que conduz o homem, em Ezequiel 47, nas águas que estão saindo do templo, e o homem que anda 1000 côvados e tem as águas no tornozelo. E ele olha para o mar e ele fala assim: todo esse rio aqui é meu.
Posso nadar nesse rio, posso beber, posso tomar banho, tudo é meu. Mas o rio está olhando para ele e está dizendo assim: eu só tenho tornozelo. De modo que o que importa não é o quanto que a gente tem do rio, mas é o tanto que o rio tem da gente. O tanto que nós pertencemos, qual que é o nosso nível nessa aliança com Deus. E o diabo vai persistindo e ele vai um pouquinho mais fundo. Ele começa a entrar nas intenções do coração de Jesus, levando Jesus no pináculo do templo e dizendo: pula daqui. Você percebe que ele poderia ter levado Jesus em qualquer outro lugar alto para pôr essa prova. E ele fala logo no templo. Porque o templo era o lugar onde tinha gente sempre. Gente importante. Ele está falando: se você é o filho de Deus, se lança daqui. Porque o anjo vai te segurar, vai te suster, está escrito. Você precisa se lançar de um lugar alto. Você precisa fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. Você precisa falar alguma coisa que ninguém está falando. Você precisa inovar, ser reconhecido. Se lança de um lugar alto a fim de que todo mundo no templo ali te veja. E aí os anjos vão te suportar. E todo mundo vai saber que de fato você é o filho de Deus. E isso também vai falar de coisas no nosso coração, querido. Muitas vezes a gente fica perseguindo isso. A gente às vezes não vai querer um ministério ali de fazer uma limpeza ali nos banheiros, dá o exemplo clássico, né? Mas a gente quer cantar. A gente não vai querer outras coisas, por quê? Porque a gente vai pondo isso. Não, preciso fazer alguma coisa que me traga um reconhecimento. Preciso fazer alguma coisa para provar mesmo que eu sou. E a gente começa a se comparar. E enquanto isso, o maligno vai trabalhando na nossa alma, nas intenções do nosso coração. E é interessante que o texto que Jesus usa para combater essa tentação do diabo é Deuteronômio 6,13. Olha só que bonito esse versículo e curioso. Diz assim: temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. É o 16. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como o fizeram em Massá. Aí na hora que eu li como fizeram em Massá, eu me lembrei do que aconteceu em Massá. Êxodo 17. Que o povo vira para Moisés e fala assim: você tirou a gente do Egito para matar a gente de sede aqui? E Moisés não faz igual a gente, porque nós como líderes muitas vezes, a gente quer ter uma resposta para todas as perguntas. Aí Moisés fala assim: olha, o que vocês estão me questionando, só Deus pode responder. O que vocês estão tentando a Deus? E ele vai para Deus, porque o povo queria saciar a sede. Eles queriam refrescar, queriam esse regozijo. Estavam caminhando sem água, estavam com sede, mas todo mundo estava. Esse era o caminho no deserto. Mas eles começam a cobrar Moisés: que vontade, por que você não deixou a gente lá no Egito? Pelo menos lá tinha água, a gente saciava. Olha o que Deus fala para Moisés: Moisés, passa adiante do meu povo. Sabe o que ele está falando? Sai desse lugar de picuinha. Sai desse lugar de reclamação. Isso é coisa do povo. Passa diante do povo. Toma alguns dos anciãos que falam de pessoas de sabedoria. Toma perto de você gente de conselho. E você vai subir no Monte Horebe. Na hora que você subir no Monte Horebe, vai ter uma rocha. E eu estarei sobre essa rocha. Você vai ferir a rocha. E dela vai sair água. E é de lá que a sede do povo vai ser saciada. Sabe por quê? Porque a nossa sede da alma não é saciada fazendo coisas para alguém ver. A sede da nossa alma é saciada quando a gente sobe um monte e bebe da água que sai da rocha. Fere a rocha. Sabe como é que a gente entra nesse lugar de ferir a rocha? É clamando pela presença de Deus. É subindo ao monte, que às vezes é sozinho, mas é um lugar de dizer: Senhor, a minha alma está agitada, eu queria muita coisa, mas eu sei que tudo isso é vazio, porque a gente é um saco sem fundo.
Mas se eu beber da água que flui da rocha, que é Cristo, isso vai saciar minha sede. A sede da alma é saciada em Cristo Jesus. Quem está comigo aqui? Essa mensagem ela é quase um aviso de amigo. Sabe por quê? Porque hoje a gente está em conferência, mas daqui a pouco a segunda, a terça vai chegar. E são essas as provocações que a gente sofre nesses dias. Não contente, o diabo ele vai num lugar mais fundo ainda, mais alto. Ele pega Jesus e leva Jesus num monte muito alto e diz que desse monte ele mostra para Jesus os reinos do mundo e a glória desses reinos. E é interessante, queridos, que o nível, você vai vendo que o nível vai subindo. Primeiro era só satisfazer uma vontade do corpo, a fome. Daqui a pouco tinha a ver com a alma, com os pensamentos, com a intenção. Agora ele leva para ver os reinos do mundo. E aqui fala do começo. Porque algumas coisas que a gente está fazendo agora, elas são um reflexo do nosso começo. A gente falava um pouquinho disso ontem. Que tem coisas que a gente está tentando resolver aqui no ato, mas o problema não está no ato. Você tem que parar de fazer isso. Eu sei que eu tenho que parar. E por que é que não para? Porque a fonte está errada. É como a gente se vê, como a gente enxerga Deus na nossa vida. Essas coisas talvez precisam sofrer um renovo, um batismo. Que se isso não acontece, irmão, tem um texto interessante, 1º ou 2ª Reis, não lembro, que o profeta Eliseu chega na casa de alguns homens ali e diz que não tinha nada para comer. Eliseu tinha levado uns homens consigo, e aí diz que eles saem para caçar alguma coisa para fazer para comer. E aí diz que eles encontram umas ervas estranhas. E aí jogam na panela, faz um ensopado, põe no prato, serve todo mundo. E daqui a pouco eles estão comendo, alguém grita assim: olha, há morte na panela. E o profeta Eliseu não pede para pegar a farinha e jogar no prato. Ele fala: pega a farinha e joga na panela. Porque se a gente consertar a fonte, a gente resolve o que está acontecendo aqui agora. Pega a farinha, que é o resultado do trigo que foi moído, que fala de Cristo, que foi moído pelos nossos pecados, e põe na fonte, para a gente reaprender a pensar a vida, para a gente aprender com ele. Sabe, quando ele fala sobre nascer de novo, ele está falando, é necessário que a gente reaprenda a vida a partir de Jesus. A gente não vai sofrer uma amnésia das nossas experiências até aqui, mas se a gente não tiver um coração disposto a recomeçar a partir daquilo que sai da boca de Deus, a gente vai ficar brigando com isso durante muitos anos. Já vai na fonte. Quer ver? Lucas capítulo 4, né? Essa mesma passagem, deixa eu ler com você, que Lucas escreveu diferente. Lucas 4. Olha o versículo 4. 5. Então o diabo levou-o para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Quando é que o diabo recebeu a glória desses reinos? Eu acredito na teoria, querido, de que o diabo só tem de nós aquilo que a gente dá para ele. Antes dessa teoria, a gente precisa compreender que se nós estamos sem Cristo, o demônio mais sem vergonhinha, mais miserávelzinho, regaça com a nossa vida. Pode nos matar. Nós sem Cristo, nós somos uma presa muito fácil para qualquer espírito maligno, por menor que seja. Porque é outra matéria.
Tem nada a ver com essa luta. Mas a outra verdade é que se nós estamos em Cristo, como o pastor disse aqui, vou pegar um texto assim de fora, nós podemos todas as coisas em Cristo. Se nós estamos nele, ele vence por nós batalhas que a gente não consegue vencer. Então, acreditando nisso, o que é que o diabo tem da gente? Ele tem aquilo que a gente dá para ele. E como é que a gente dá coisas para o diabo? Quando a gente pega aquilo que é a palavra de Deus e a gente dá um jeito de distorcer um pouquinho para ficar mais fácil o caminho. Quem está comigo aqui? Deus chega em Eva, em Adão e fala assim: se comer o fruto, morre. Se comer do conhecimento do bem e do mal, morre. Vocês estão ouvindo? Vai morrer. Ok. Aí o diabo chega em Eva e fala assim: não pode comer nada? Aí Eva fala: pode comer tudo. Só não pode essa aqui. Nela a gente não pode nem tocar. Ela até acrescentou alguma coisinha aqui, né? É um negócio que é de acrescentar na palavra dá ruim. Porque ela põe: não pode nem tocar. E se ela toca e não acontece nada, dá margem para comer. Se eu toquei, não aconteceu, é porque eu posso comer. Mas Deus tinha dito: não come. Se comer, morre. Aí a serpente fala para ela: na verdade, seus olhos vão se abrir. Você vai enxergar a vida com uma outra perspectiva. Na perspectiva de Deus. Conhecendo o bem e do mal. Deus está escondendo alguma coisa. Essa vida de cristão, ela está te inibindo de você viver outros prazeres melhores. Isso não é morte, não. Isso na verdade é um outro sentido. Aí a gente vai abraçando. É porque Deus não é tão radical assim. Porque dá para fazer umas coisinhas. Qual que é o limite da linha? É esse aqui? Então eu vou até aqui. E aí basta um vento. É a fonte. Esse é o momento que Jesus manda o diabo embora na hora, porque não tinha conversa. O diabo fala: se prostra, me adora e você vai receber os reinos do mundo. Jesus não combate isso, ele dizendo que é uma mentira. Mas Jesus fala assim: vai-te embora, diabo. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Existem reinos para a gente conquistar. Ouvir os mandamentos de Deus e obedecer a eles traz consigo também o crescer, se multiplicar, tomar posse da terra que o Senhor tem para nós, amém? O que Jesus está propondo a partir das Escrituras não é uma vida de sofredorzinho. Irmão, coitado de mim, eu passo por tanta coisa. Não é isso não. Nós vamos tomar posse da terra. Amém? Nós temos promessas do Senhor. O Senhor está constituindo reis e sacerdotes que reinarão com Ele para sempre, que vão governar com Ele sobre toda a terra. A gente não está tentando garantir os nossos pelo menos 80 anos de vida na terra, não. Existe um milênio aí pela frente. Existem outras coisas maiores, existe uma eternidade. Você já imaginou você fazendo seu aniversário de 1 milhão de anos? Que estranho, né? A gente pensa que vai estar muito velho, né? Só para te dar uma noção, porque o que nos espera é uma eternidade com Cristo. E a gente está com medo de morrer, pensando: mas e se eu não fizer isso agora aí? Não, irmão, não. Nós estamos servindo a um Deus que é eterno e que nos fez para vivermos com Ele. Você sabia que quando Deus criou o homem, Ele não criou uma igreja? Ele criou um jardim para desfrutar da comunhão. Ele criou uma família. Porque esse é o plano. Vivermos com Ele em família. Jesus disse: olha, eu estou indo para o Pai preparar para vocês morada. E se não fosse verdade, eu não diria.
Eu estou dizendo que não se turbe o vosso coração, não fiquem angustiados. Mas creia em Deus e creia também em mim e permaneça firme. Que hoje vocês não vão me ver daqui a pouquinho, mas logo mais vocês me verão e a gente vai caminhar junto. Existem promessas de muito governo, mas isso não é alcançado a partir da força do nosso braço. Não é se prostrando à proposta do diabo, mas é olhando para o alto e encontrando em Deus a esperança da eternidade, encontrando em Deus o significado para tudo que a gente está semeando e renunciando nesse momento, sabe? O diabo certa vez tentou Davi também dizendo, faz uma contagem aí, vê quantos vocês são. Conta o exército. Aí Davi chegou em Joabe e falou assim, vamos contar. Sabe por quê? Porque ele foi tentado a contar em quantos eles eram. Vamos ver quantos homens a gente suporta? Vamos contar aqui enquanto nós somos, que a gente tem uma noção. E diz que Deus ficou irado com Davi. Porque Davi abriu mão de coisas que tinham muito mais significado na essência. Davi estava querendo saber quantos homens tinham quantos soldados ele tinha, para saber qual era o seu potencial de vencer a batalha. E esqueceu quem um dia levou o profeta na casa dele. Falou, vim ungir o rei. Cadê? É Eliabe, olha aí. Não é. Aí foi trazendo os filhos. Aí tinha um esquecido. Tem mais ninguém? Ah, tem um lá cuidando das ovelhas. Ninguém vai comer enquanto ele não chegar. Quem é que viu Davi cuidando das ovelhas? Foi o Senhor. Quem é que fez Davi vencer todas as batalhas que ele venceu até esse dia? O Senhor. Quem é que escolheu, quem é que ungiu, quem é que posicionou Davi? Quem é que deu a intrepidez para Davi com aquela pedra na cabeça de Golias diante de um exército? Foi o tanto de força que ele tinha, o tanto que ele tinha treinado? Não, foi o Senhor. Ele disse, olha, você vem contra mim com a sua força, com o exército, mas eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti com o meu Deus. Essa era a essência. E a gente precisa entender onde é que a gente perdeu esse lugar de essência para começar, para viver, sabe, queridos, tentando fortalecer o nosso braço, para saber até onde a gente pode chegar com a nossa força. Porque isso vai cansar, isso vai matar a gente. Mas o que vai fazer a gente permanecer é o quanto nós nos lembramos quem é a nossa fonte. Queria ler um versículo para encerrar. Salmo 42, por favor. Versículos 1 e 2. Diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Queria te dar algumas características aqui da corça, bem superficiais, só para a gente contextualizar o que a gente está falando aqui. Mas a corça, ela representa um animal frágil, um animal desértico, que depende de água para viver e para sobreviver. A corça, ela tem uma habilidade de correr, ela corre muito depressa. E o que faz a corça correr, principalmente, enquanto ela foge dos seus inimigos e enquanto ela vai em busca de água corrente, porque ela não bebe água de poça, igual o cachorro. Ela bebe água de rio. E uma curiosidade é que a corça, quando ela está com falta de água no corpo, ela começa a liberar um odor muito ruim. E esse odor, ele facilita que os predadores encontrem a corça. Então, quando ela percebe que ela está liberando esse odor, ela corre para uma fonte, ela corre em busca de água. Por quê? Conforme ela bebe essa água, o cheiro que estava nela sai e fica ali, e ela pode correr.
ela pode viver a vida. Seus predadores não vão encontrar. O salmista está dizendo o seguinte: assim como a corça anseia pelas águas, por ti suspira minha alma. Ele está dizendo assim: talvez hoje eu estou liberando até um cheiro ruim. Eu estou uma presa fácil para o meu predador, por falta de água. Porque eu não quero qualquer água. Eu não quero da poça. Eu não quero alguma coisa, uma palavra coach para me encher de força para eu vencer agora. Quero água da fonte. E ela começa a correr atrás dessa água. Ela corre até encontrar. É isso que ele está dizendo: Senhor, eu tenho sede, mas eu não quero que o Senhor me dê um ajustezinho hoje. Eu não quero ganhar umas rodinhas para eu andar um pouquinho mais rápido. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero beber de quem o Senhor é, a fim de saciar a minha sede e a fim também de confundir os meus inimigos, que na hora que meus inimigos me procurarem, a única coisa que pelo cheiro eles vão encontrar é o lugar onde eu estou bebendo. É a fonte que tem saciado a minha vida. Sabe, eu quero encorajar você nessa noite a olhar para dentro de você. Feche seus olhos neste momento. De repente você está até um tanto que cansado, de tanto que você tem corrido para tentar satisfazer coisas dentro de você, para tentar ter coisas para que representam alguma coisa diante de outras pessoas, para tentar satisfazer os desejos que todo ser humano tem. Eu quero dizer para você, não é isso que vai satisfazer. Hoje você está querendo isso, amanhã você vai querer uma outra coisa, depois você vai querer outra coisa, e essas coisas não vão conseguir tapar o buraco, sabe por quê? Porque eu creio na frase de alguém, nem sei quem, mas disse que há um vazio no homem do tamanho de Deus. E enquanto a gente não completa esse vazio com Deus, a gente vai tentando tapar com outras coisas. Mas a única coisa que pode saciar a nossa vida de verdade é Cristo. É Jesus na nossa vida. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de correr para Jesus hoje, como quem corre, não querendo mais um alíviozinho aqui, como quem corre não querendo apenas uma palavra de encorajamento, mas quem quer fonte, quem quer água da fonte, água do rio, água que vem e sacia mesmo o ser. Se tiver alguém aqui com muita sede, quiser vir aqui para frente, pode vir. Nós vamos orar juntos. Se tiver alguém se identificando com essa palavra, vem. É porque eu quero orar por você. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Espírito de Deus está movendo coisas aqui. Mas nós precisamos nesses dias deixar mesmo que essa sede cresça. Nós precisamos correr para este lugar da presença. Com essa convicção dentro de nós, não tem nada que vai saciar o meu ser, não tem nada que vai trazer mais saciação, a não ser Jesus, a não ser a palavra verdadeira. Eu não quero mais correr para coisas que vão me dar alegrias momentâneas, eu não quero mais correr para prazeres momentâneos, eu não quero mais tentar aliviar minha vida com momentos de pecados. Não, eu quero correr para a fonte. Eu quero correr para a fonte. Existe um rio, Senhor, que flui do teu águas que correm do trono, águas que curam, que eliminam. Por onde eu ir. Hoje é noite de correr para a fonte. Tudo vai transformar, pois leva
teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você que está aqui na frente, fecha os olhos, comece a clamar por mais de Deus. Comece a dizer isso para Ele. Fala: eu quero mais de Ti, Senhor. Comece a dizer para Jesus. Você que está aqui na frente, comece a clamar, comece a dizer: Senhor, eu quero Te querer mais. Aumenta a sede em mim, aumente a fome. Eu estou correndo para Ti, eu quero Te encontrar. Eu quero a presença, eu quero as águas que vêm de Ti, eu quero, Jesus. E existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, tudo vai transformar. Vem com teu rio, Senhor, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está, levante suas mãos a Ele, neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir, fluir, fluir. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ah, Jesus, eu quero orar por você. Estende suas mãos como quem vai receber, Senhor. Eu oro, Deus, por cada um desses, ó Pai, dessas que vieram aqui na frente. Ó Senhor, oro por cada um deles que estão clamando, Deus, por mais de Ti, por mais deste rio, por mais das suas águas. Senhor, eu clamo para que o Senhor venha surpreender essas pessoas com uma experiência contigo, Jesus. Venha surpreendê-las, ó Pai, seja aqui, seja na sua casa, seja à noite, seja na madrugada. Chama elas, ó Deus. Chama eles, ó Deus, para este encontro, para este lugar onde só uma coisa importa: as águas que fluem da rocha, as águas que vêm do trono. Senhor, nós clamamos nessa hora, ó Deus, para que o Senhor venha levantar aqui, ó Deus, homens e mulheres, ó Deus, homens e mulheres, ó Pai, apaixonados por Ti, sedentos, homens e mulheres que vão correr, que vão buscar, que vão gritar, que vão investir, que vão fazer de tudo que puderem para ter cada vez mais das suas águas, ó Deus. Levanta neste lugar, ó Deus, sedentos, ó Deus,
porque ninguém pode parar uma pessoa com sede. A força do nosso braço pode acabar, Deus, mas ninguém pode parar alguém que tem sede no coração. É o Senhor quem dá água aos sedentos. É o Senhor quem dá de beber. É o Senhor que diz: vinde a mim todos vocês que têm sede. Vinde comer e beber. Vinde comer e beber sem dinheiro, porque vocês gastaram a força em outras coisas, mas eu vou dar de beber a vocês. Os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos, e a minha palavra, ela acerta o alvo. Vinde a mim se você tem sede.